Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Estamos com um horário novo aqui. Saí da quarta-feira e agora estou também terça-feira, às 10h30, sexta-feira, às 17 horas e também sábado, às 23h30. Então vamos juntos. Agradeço a todos vocês que estão aqui em sintonia comigo. Vamos trocar uma ideia hoje sobre um tema que eu considero ele extremamente atual. Como reiniciar neste fim de ciclo? Quando nós observamos os acontecimentos que estão ocorrendo em relação ao nosso planeta, impactando tudo, inclusive o nosso Brasil, a gente percebe que existe uma ebulição transformacional. Que ebulição é essa? A gente percebe que, mesmo que a gente não queira, isso acaba interferindo em vários pontos da nossa vida. Acaba impactando diretamente a nossa energia pessoal, onde nós colocamos essa energia na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos de uma forma geral. Então existe um porquê, e é isso que eu gostaria de conversar com vocês, que representa exatamente nesse fim de ciclo a necessidade de nós compreendermos como nós podemos finalizá-lo e também como nós podemos reiniciar. Sim, existe uma possibilidade muito grande. Eu vou trazer aqui para vocês os meus conhecimentos, os meus estudos de teosofia, de eubiose, que podem, de repente, trazer para muitas pessoas que estão, de repente, deslocadas, que não estão adaptadas a tudo isso que está acontecendo, um caminho, uma reflexão, uma possibilidade de compreender todos esses acontecimentos e, com isso, conseguir reiniciar. Quando eu digo reiniciar, é iniciar novamente, entender todos esses influxos, todas essas energias e, através disso, a gente conseguir ter uma nova visão em relação a tudo que nós trocamos, como eu disse, com os nossos familiares, com o nosso trabalho, com o dia a dia, com filhos, com os relacionamentos de uma forma geral. Então é necessária essa adaptação e não existe forma melhor para compreender tudo isso do que trabalhar a nossa consciência. Quando eu digo trabalhar a nossa consciência, é compreender que praticamente todos os grandes ciclos evolucionais que envolvem a humanidade como um todo, eles também tiveram um começo, um apogeu e depois uma finalização. Tudo age dessa forma. Se nós pensarmos, o próprio Sol, através das suas 4 estações, opera dessa forma. Ele possui um início, uma força que vem, depois tem o apogeu com os solstícios, depois cai através dos equinócios, para depois retornar. As próprias 4 fases lunares, nós temos a nova, a crescente, a cheia, a minguante para retornar para a nova. Então isso também está nos astros. Então isso é absolutamente normal. Como eu sei aqui, todos os ouvintes, pelo menos acredito eu, a maioria, acredita em reencarnação. Então o nosso próprio propósito existencial possui, nesse sentido de vida terrena, um ciclo de início, meio e fim, que representa exatamente a nossa veste física, a nossa força corpórea, imantada através do que nós chamamos de corpo, que conduz a nossa alma e nosso espírito, ela também possui uma realidade que um momento, que isso não tem como ninguém fugir, nós deixaremos esse corpo e voltaremos para uma nova reprogramação. Então nós precisamos pensar de uma forma um pouco mais ampliada, compreender que todos os ciclos evolucionais da humanidade, eles possuem também esse início, esse meio e esse final. Então, se nós pensarmos um pouco na própria história da humanidade, nós tivemos praticamente civilizações fantásticas que tiveram o seu final para que novas civilizações surgissem. Se nós pegarmos a própria Atlântida, que muitas pessoas infelizmente não acreditam, mas se nós estudarmos um pouco pessoas da seriedade de Helena Petrovna Blavatsky, Henrique José de Souza, Mário Rosso de Luna, todos esses grandes seres, o próprio Platão, a civilização maia, narravam exatamente esses acontecimentos que fizeram a finalização da Atlântida, que o seu último momento
Pegando o marco zero, foi em 9.564 a.C., quando a última ilha que estava ali no Oceano Atlântico, por isso que ele traz o seu nome, encerrou essa etapa evolucional que já tinha programado uma nova etapa que seria exatamente a nossa. A própria civilização grega, a civilização romana, tivemos também os próprios celtas na Europa, nós tivemos aqui os próprios indígenas, aí a gente pode incluir maias, astecas, incas, todos esses seres tiveram o seu momento de apogeu e queda. E o que nós estamos vivendo exatamente no momento atual? Este declínio. Por isso que nós conseguimos observar tudo que não está correto, claro que isso é necessário, um pouco de conscientização, por isso que eu estou trazendo esse temário para nós conversarmos. Quando a gente observa, a gente percebe, olhos vistos, que tudo está praticamente desgastado. Quando a gente vê os sistemas governamentais de uma forma geral, não estou falando de um ou de outro, o próprio tratamento humano, tudo que criamos e geramos através da nossa própria cultura, com os nossos valores, parece que tudo está desgastado, onde é necessária uma renovação. E como eu falei no início do nosso bate-papo, isso é absolutamente normal. Então, aí que nós começamos a entrar com essa conscientização que nós estamos vivendo, na verdade, né, brincando com vocês, mas falando sério, incluindo-me, obviamente, nós escolhermos estar reencarnados neste momento porque nós estamos preparados para essas transformações. Então, tudo isso que está ocorrendo agora, nós temos força e capacidade de nos superar. Isso que todos nós precisamos compreender. Diz a grande lei, como um ensinamento iniciático, que nós não passamos nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de força ou energia que gera dificuldades que nós não sejamos capazes de superar. Então, se nós escolhermos estar nesse momento de finalização cíclica para um renascimento verdadeiro, que sempre o início, com um novo porvir, sempre traz uma realidade onde existe um grande processo de criação, se nós escolhermos, nós estamos preparados. Então, nós precisamos compreender que tudo o que está ocorrendo já está assinalado segundo a sabedoria das idades. Tudo tende a ruir, como castelo de cartas, como ensinou o professor Henrique José de Souza, o patriarca da Sociedade Brasileira de Eubiose, que eu pertenço, é a sociedade que eu faço parte. Ele falou que tudo que é falso, tudo que não possui uma base, tudo que foi montado através de mentira, tudo que foi montado através de interesses puramente egóicos, perdendo a sintonia com a espiritualidade, tudo cairá como um castelo de cartas. Então, quando a gente observa o próprio planeta com guerras, a própria natureza está totalmente desarmonizada com as nossas próprias ações, daí que nós começamos a ver tudo o que está acontecendo de uma forma geral, envolvendo as forças da natureza. Isso está ocorrendo para o próprio reequilíbrio dela, não que ela se desequilibre. Ela fica desarmonizada porque o próprio planeta Terra, e obviamente incluindo a natureza, ela representa uma força, o nosso planeta representa uma força que é o aglomerado da nossa própria energia pessoal, só que de uma forma coletiva. O planeta está evoluindo assim como nós, daí que nós tivemos esses grandes cataclismas, voltando ao que eu conversei com vocês no início, que terminou a Atlântida, que está submersa, e a maioria da sua parte está exatamente no Oceano Atlântico. Então, nós estamos vivendo um momento, não, que será uma repetição da Atlântida no sentido dos tipos de cataclismas que ocorreram, que na verdade foram 4, e este de 9.564 a.C. foi o último. Nós estamos vivendo um momento onde existe uma pressão vibracional, agora pegando esse lado, vamos colocar esse termo, mais espiritual ou metafísico, existe uma pressão vibracional correspondente a uma nova era, correspondente a um novo ciclo que se derrama sobre nós, e isso está sendo cobrado no sentido de nós enxergarmos todas as injustiças, toda a falta de fraternidade,
tudo que está faltando para o nosso real aprimoramento para que esse novo ciclo seja instaurado. Porque quando nós falamos de uma finalização de um ciclo e o início de outro, a gente não pode pensar que é uma coisa abrupta. Terminou um, começou o outro, como muitas pessoas colocam datas, etc. Eu prefiro ver da seguinte forma. Quando vem um impulso novo, ele já começa a trazer novos caminhos, novos paradigmas, junto com este que está finalizando, e é exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, nós estamos vivendo um momento onde esse transbordo de um velho ciclo para o novo, ele está praticamente se encerrando. Acredito eu, como eu disse, eu não gosto de falar datas, mas estudando astrologia, eu percebo que a partir de 2050, todas as grandes transformações necessárias no planeta já terão acontecido. Muitas pessoas, incluindo eu próprio, possivelmente já não estaremos aqui, mas precisamos compreender que nós precisamos aprender a nos adaptar com isso. Agora que vem os dois tipos de adaptações que eu gostaria de conversar com vocês. Existem as pessoas ainda enraizadas num velho ciclo, enraizadas numa realidade que não quer que encerre, principalmente as pessoas que estão inundadas em corrupções, inundadas em valores desgastados, onde o próprio interesse pessoal coloca em detrimento o interesse de todos, não preciso nem me aprofundar nisso, e podemos ver isso de uma forma geral, tudo é comércio, tudo é vendido. Hoje, quando você entra nos meios de comunicação, o que mais existe é exatamente isso. Não estou criticando os profissionais que fazem isso, mas nós precisamos entender que nós estamos inundados nestes valores de um velho ciclo que devagarzinho nós precisamos aprender a transformá-los. Então, as pessoas que não começarem a ver esse processo criativo, essa realidade que vem trazer para nós esse novo porvir, essa nova visão, e ficam inundados em valores de uma velha era, essas pessoas vão sofrer muito, porque não conseguem fazer o processo da transformação de uma forma pacífica, principalmente no seu interior. Imaginem, uma vez eu estava assistindo, eu não lembro, não sei se é exatamente este filme ou esse seriado, foi uma partezinha que foi, inclusive, acho que compartilhado nas redes sociais, isso já tem um bom tempo. Acho que era Star Trek, se não me engano. Aí, todas aquelas pessoas que tinham um poder imenso, tinha aquela realidade principalmente material, aquele poder de comando e tal, houve uma grande transformação e com isso todo mundo ficou sem nada e todo mundo tinha que partir do zero. Aí tinha o que, vamos colocar dessa forma para uma compreensão, aquele que era bonzinho, ele olhou para aquele que era o mais poderoso falou, e como é que fica tudo aquilo que eu conquistei, todo aquele poder que eu tinha, todos aqueles valores, todo aquele respeito, como que eu faço agora? Ele falou, agora é tudo novo. Procure participar, procure colaborar, curta, faça a sua vida partindo do zero. Vocês já pensaram que esse tipo de colocação, não estou falando que isso acontecerá dessa forma, mas a gente percebe nitidamente que determinados valores agora já começam a apontar novas realidades, onde a fraternidade é testada, os próprios acontecimentos que tivemos no Rio Grande do Sul, no nosso país, onde a gente vê nitidamente as pessoas colaborando. O povo brasileiro é lindo, o povo brasileiro é maravilhoso. Como nos ensinou o professor Henrique José de Souza, é o maior caldeamento racial da história humana. Olha que interessante isso, desde que terminou a Atlântida. Então, o Brasil ele representa ali aquele caldeirão, aquela efervescência, onde nós temos sim, nós temos essa fraternidade, nós temos esse lado bonito. Claro que a gente tem os problemas. Vou falar que o nosso Brasil não tem corrupção, não tem essa parte do poder querendo ser exacerbado. Obviamente que sim. São pessoas, principalmente voltadas a esse lado do poder, que estão associados a essa velha era e trabalham em detrimento do novo, que, obviamente, eu acredito, eu aposto, sempre falo aqui sujeito a erros e enganos, em décadas futuras, principalmente as crianças que talvez nem tenham nascido ainda, elas vão olhar, olha como que eles faziam as coisas. Será que eles não viam toda essa possibilidade de pacificação?
esta realidade correspondente a todo esse avanço que a gente pode ter junto, todo mundo colaborando com todo mundo. Esta é a pressão evolucional que está acontecendo agora. Muitas pessoas que podem estar me ouvindo agora podem falar assim: pô, Newton Schultz, é fácil falar, né? Mas na hora da gente fazer, quando a gente está ali no nosso trabalho, às vezes muitas pessoas, infelizmente, não gostam do que fazem, fazem por necessidade, para ter o seu ganho, para manter a sua vida, etc. Muitas pessoas falam: é muito fácil, mas nós estamos engendrados nesse sistema e a gente tem que mantê-lo para que a gente tenha, no mínimo, uma vida razoável. Sim, eu concordo com vocês. Mas se nós começarmos com pequenos atos, é aí que vem o sentido da conscientização, que eu mesmo procuro ver, praticar e colocar na minha vida. O que seria essa conscientização? Seria exatamente nós estarmos sintonizados com esses valores e fazerem pequenos gestos. Sabe aquela coisa, de repente, você está num transporte público, você está ali, de repente, mesmo cansado, mas você vê um idoso levantando e o banco dele já está ocupado, cede o lugar, cede o lugar. Sabe essas pequenas coisas? Uma coisa, demorou para eu aprender isso, mas muitas vezes quando eu estou dirigindo, estou no trânsito, quem não sabe, eu moro em São Paulo, capital, aqui é uma loucura, quem já veio para cá ou mora aqui sabe. Muitas vezes, quando vem o apressadinho atrás de você começa a entrar na energia dele, quando você vê, você está discutindo com ele. Eu não sei se é a idade que faz isso, mas agora o que você faz? Eu, pelo menos, porque a pessoa está com pressa, quem sabe ela realmente não tem que chegar antes de mim no local que a gente está no mesmo trajeto. Então vamos dar um lugar, deixa ele passar, não tem problema nenhum. São em pequenos atos que a gente contribui. Então, esse tipo de energia presente, quanto mais nós soubermos sutilizá-la, mais possibilidade de nos conectarmos com esses valores da nova era, nós estamos mais abertos e sintonizados. É aquilo que vê. Vamos falar um pouquinho, vou colocar esse termo, da própria ética. Quem somos nós quando ninguém está vendo a gente? O que a gente vê no computador? O que a gente assiste na TV? Quem somos nós verdadeiramente antes de entrarmos nas redes sociais e colocarmos namastê, gratidão, luz, paz e amor para todos? Quem somos nós no trato das pessoas próximas a nós, no trato com os nossos familiares? Como que a gente age nos nossos relacionamentos? Será que a gente pratica os valores de ética e moral que nós exigimos dos outros também, principalmente quando a gente coloca de boca cheia postagens em relação às redes sociais? Todos esses valores devem ser questionados, porque sempre quando a gente faz algo que a gente sabe que é errado, mas a gente insiste naquilo e muitas vezes a gente até sabe que pode prejudicar alguém, quando nós fazemos isso, nós estamos contribuindo para que essa massa desse transbordo final que está acontecendo, neste final de ciclo, para que seja instaurado o novo, mais você contribui para que existam densidades. Então chegou esse momento do grande questionamento. Chegou o momento de nós começarmos a sintonizar os valores de uma forma real. Claro que eu falei de uma forma genérica e eu sei que muita gente já faz isso. Eu, Newton Schultz, eu sei, eu erro muito, cara. Muitas vezes quando eu percebo, eu estou errando. Eu estou agindo de uma forma errada com uma pessoa, estou agindo errado de acordo com algo que eu estou buscando e, de repente, eu posso até estar prejudicando algo a alguém e eu não sei. Quando eu me toco, aí, opa, vamos tentar arrumar isso. Claro que é absolutamente normal, gostaria também de deixar isso bem claro. Claro que é absolutamente normal a gente se desarmonizar quando a gente vê algo que a gente não concorda, mas o que a gente não pode é ficar alimentando esse desequilíbrio que teve e se iniciar com algo que eu não concordo e a gente ficar alimentando isso. Isso é a regra, como dizem no ocultismo, dos elementais autogerados. Os elementos representam forças, o ar, a mente, a energia da água, as emoções. Então, nós que somos constituídos dessas realidades, quando a gente alimenta demais um desequilíbrio com algo que a gente não concorda, a gente começa a criar um ser autogerado que faz parte da nossa própria energia.
Então chegou o momento de todo esse questionamento. Chegou o momento de nós compreendermos que todos nós, sejamos homens ou mulheres, estamos gravídicos de um anjo interior. Vou repetir isso que é muito interessante. Todos nós, sejamos homens ou mulheres, estamos gravídicos de um anjo interior. Como assim? Se nós temos, vamos pensar em reinos, nós temos o reino mineral, que evoluiu, entrou em movimento, surgiu o reino vegetal. O reino vegetal arrancou as suas raízes, começou a se locomover, nós tivemos diretamente o reino animal, e o reino animal, atingindo a sua diferenciação, através da sua própria consciência e do seu mental, criou o reino humano que somos nós. Então nós temos esses 4 reinos manifestados, e agora é exatamente como eu vejo. Agora nós estamos neste 5º momento, onde para uma fácil compreensão digo que nós teremos logo, isso não demorará muito, nós teremos o anjo manifestado na face da Terra, que representa diretamente uma energia interior, como se fosse o nosso sol interior ou a nossa força espiritual, que a partir do momento que nós nos harmonizamos como seres humanos, harmonizando o animal, o vegetal e o mineral que reside dentro de nós, esse anjo cada vez mais se exterioriza. Não pensem diretamente nesse momento de transbordo, quando eu falo um 5º reino, um 5º estado de consciência, não pense naqueles seres alados, existem sim, mas não da forma diretamente física como pensamos aqui, na face da Terra. Hoje, no momento atual, eles existem de uma forma vibracional dentro de nós. Que quando nós harmonizamos essas ações, quando nós começamos a compreender esta finalização de ciclo que, infelizmente, de acordo com toda a energia coletiva que impactamos a força astral do planeta, a força psíquica do planeta, nós acabamos ter como merecimento os rigores que estão chegando. Mas as pessoas que começam a se sintonizar com esses valores verdadeiros, essas pessoas começam a fazer este anjo interior, este sol interior, transbordar cada vez mais. E essas pessoas, mesmo em vestes humanas, com a mente e com o coração equilibrados, com a sua própria energia pessoal e os seus próprios atos, matizados em sabedoria, em amor, em contribuição, em compartilhamento, em ajuda sempre que for solicitado, essas pessoas já são os verdadeiros anjos que estão atuando diretamente no planeta Terra e estão sintonizados com esses valores de uma nova era. Então, tudo isso está sendo colocado, tudo isso está sendo transbordado para nós. Então, eu vou finalizar o meu programa, eu falo isso praticamente em todos, mas como sempre tem gente nova me escutando, perguntaram para Michelangelo como daquela rocha bruta você esculpiu este anjo maravilhoso. Ele falou, eu simplesmente tirei daquela rocha o que não era anjo. É exatamente o que está acontecendo com todos nós nesse momento. E eu, Newton Schultz, de mente e coração, desejo que essa sintonia esteja sendo captada pela maioria dos seres humanos para que a transformação ocorra. É isso, pessoal. Grande beijo na mente e no coração de todos. Agradeço vocês estarem em sintonia comigo e que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.